nós podemos ver, já na página 12, o princípio de dores. O que são os princípios de dores? Aqui detalhando mais aquilo que nós falamos ali atrás, nós vamos começar com Gog e Magog, a profecia de Daniel, do capítulo 38 e 39. Todos esses dois capítulos tratam deste conflito, mas 38, do versículo 1 a 6 e depois o verso 13, ele traz uma revelação assustadora de como se dará o princípio de dores. Como que é isso? Se você usar uma empatia histórica e voltar lá atrás, nos anos 1940 e pouco, foi quando o meu bisnono foi para o Brasil. 1840 e pouco. Eles não imaginavam sequer na possibilidade do homem dar um salto talvez de 2 metros de altura, quanto mais voar. Então não existia sequer plano para avião, foguete, essas coisas, nada. Até 1904, isso, se acontecia, era um experimento de loucos, de malucos. Então ninguém imaginava num conflito acima daquilo que era desde os primórdios da raça humana. Guerra de arco, flecha, depois inventou a pólvora, aí vem os arcabuzes, aí vem os bacamartes, aí vem as cartucheiras, aí vem as metralhadoras, e estava indo. Então, quando a gente lê Ezequiel no capítulo 38, ali há uma profecia de Deus, que ele ia instigar, ele ia fustigar, ele ia fazer fusquinha, ele ia provocar Gog e Magog, Gog, que é terra de Magog, que é o príncipe-chefe de Meseque e Tubal. São povos oriundos da atual Rússia e que eles fizeram todo um ajuntamento por ocasião da Segunda Guerra Mundial para se fortalecer. O leste do mundo, né, ou o Extremo Oriente, estava preocupado porque o Ocidente estava muito forte, tinha uma bomba que poderia dizimar tudo. Não levou muito tempo e a China inventou a bomba de nêutrons. E não demorou muito tempo que a Rússia começou a disputar os poderios bélicos com as Américas, ou União Soviética. Pois bem, olhando para tudo isto, não era com a União Soviética que Deus tinha uma peleja, era com a terra de Magog, ou seja, com a Rússia. E ali a gente vê que essa provocação ela vem crescendo direta e indiretamente. Uma provocação e uma calma, uma provocação e uma calmaria. E aí eles vão dizer que depois vai ser a Rússia que provocou. Não importa de onde virá, mas haverá um conflito. E Deus mostra que ali ele vai precipitar a Rússia para que ela caia nas montanhas de Judá. E eu ficava pensando, como é que os povos lá do tempo do meu bisavô, do tataravô, aqueles pastores, lá, logo depois de Martinho Lutero, como será que eles viam essa profecia? Um milagre somente. E pegava o povo daqui, jogava para lá e derrubava eles para cair nas montanhas. E não se imaginava que teriam aviões com capacidade para levar até quase 1000 pessoas. É o Antonov. Onde os soldados ele pode levar 100 equipamentos, dá para levar 1000 pessoas. Acomodado militarmente, sem conforto, é isso aí. Mas bem, não vamos olhar para isso agora, mas só que isto é um princípio de dores. Porque a partir daí começou grande peleja. As nações querendo se firmar, querendo se armar, se fortalecer em todos os regimes que você imaginar. Em todos os pontos que você puder imaginar. Há uma derrocada talvez da confiança somente minha e eu vou me aliar com o outro que antes era meu inimigo. Nós sabemos o fim de tudo, mas você leia com bastante atenção Ezequiel capítulo 38 e 39 e você vai ver onde vai começar o princípio de dores. A Rússia, ela
com certeza, muitos pecados por Deus, ela se oporá contra qualquer coisa que venha a se adorar ou dizer eu sou maior que você. Aí é que está, Deus não deixa a sua glória de jeito nenhum passar para outro. Na atualidade, nós estamos vendo uma Rússia atrevida em relação às Nações Unidas, ao Ocidente europeu, ao Ocidente... Enfim, ela é atrevida. A gente vê que ela tem muitos aliados, talvez até maiores que ela, mas subalternos a ela. E isso não é de se assustar. E estão tentando, de todos os jeitos, em todas as condições, para que as decisões venham chegar exatamente nesse conflito. Um crescente fluxo de simpatia cresce em meio ao mundo de língua árabe. Simpatia a quem? Aquilo que eles sempre souberam. São ditatoriais, são autoritários, e eles vão continuar querendo poder, poder e poder. A crescente crise na Síria, ela traz uma clareza de que um país, uma nação, que praticamente, não vou dizer catequizou, porque eles não levavam religião, mas que levou uma cultura comercial para todo o mundo, e o Brasil deve muito à Síria, ela de repente ela se vê trancafiada, ela se vê oprimida, ela se vê destruída. Por que será? Princípio de dores. Para mostrar para nós que achamos que estamos em segurança, que assim como eles, enquanto cantavam, enquanto tomavam café só quebrado, fazia espécie de um chá, quando eles celebravam as riquezas que eles conquistaram em outras nações, eles de repente se veem sem liberdade, sem saúde, sem nada mais, e aqueles que sobreviveram muitas vezes tentam fugir para outros países, porque sabem que o destino é terrível. E nós, o que nós estamos fazendo? Vamos ficar de braço cruzado simplesmente esperando acontecer? Cristo em nós é a esperança da glória. Fazei tudo quanto alcançar a tua mão. É o que diz-nos o Senhor. Mas nós não vamos nos conformar com o presente século, mas vamos renovar as nossas mentes na pessoa bendita de Jesus. O cenário para o conflito mundial, ou melhor, perdão, o conflito de Gog e Magog, ou dos reis do norte, que é a Ásia e a Europa, e os reis do sul, países do norte da África, estão cada vez mais se unindo no mesmo propósito. Mas que propósito é esse? É um propósito que o mundo inteiro não vê. Sabe por quê? Porque a mídia mundial, chamada de mídia marrom, elas não mostram esses acordos, esses laços. Eles não querem, a mídia normalmente esquerdista do mundo, elas não mostram Israel como sendo algo, como um alvo de todas essas confluências para que Israel deixe de ser nação. Mas não tem nada não. Logo, logo vai surgir um sujeito saído das muitas águas e ele vai convencer e fazer um tratado com muito. E Israel vai voltar a ser nação. Para a desilusão de muitos, vai voltar a ser nação. Para desrespeito, ou uma condição até de desrespeito, uma desconsideração com as unidades, as uniões, podemos ter certeza que vai voltar a ser nação. E quando voltar a ser nação, então vai começar as provocações. Aí, neste cenário, é que nós vamos ver o que vai acontecer. O capítulo 38 e 39 de Ezequiel, nós temos um relatório de como está a peleja com oposição direta, somente de Sebá, Dedã e dos povos de Tarsis. Quem são esses? Os leõezinhos de Tarsis. Leão sempre foi uma representação do oeste, do oeste da Europa. Portugal, Espanha, França,
Reino Unido, todos eles têm o leão como símbolo na sua história. E nós precisamos nos lembrar disso. Quando nós olhamos no mapa Magog Invasion, a invasão de Magog, nós vamos ver o que acontece em Ezequiel. No capítulo 38, de 1 a 6, diz primeiramente persas, depois etíopes. E aí ele vai citando. Quem é persa na atualidade? É o Irã. E só para que você entenda, em 2010, Ahmadinejad era presidente do Irã e Putin da Rússia. E tinha terminado a guerra do Iraque, dos Estados Unidos e o Reino Unido, que foram lá para procurar armas químicas, armas letais. Dizem que não acharam nada. E aí eles intentam entrar no Irã, a gente não entende porquê, mas eles dizem que estaria construindo arma nuclear, arma de destruição em massa, e que eles iriam invadir. Ahmadinejad, eu me lembro, ele era um cidadão de baixa estatura, miudinho, mas muito vivaz. E a gente vê ele em reunião com Putin, jovem ainda, bastante disposto, olhos muito vivazes. E aí Ahmadinejad chega e faz um apelo, já que a Rússia fazia parte da OTAN, ele faz um apelo para não deixar que os Estados Unidos e Inglaterra entrassem na guerra, fizesse guerra contra o Irã. E eu me lembro, o Putin dizendo, eu tenho veto eu sou membro da ONU e eu tenho poder de voto. E eu veto qualquer atitude. E se entrar, nós também entramos. Pronto, silenciou, com uma palavra, silenciou os Estados Unidos e silenciou a Inglaterra de entrar no Irã. Bem, depois disso nós temos visto tantas outras ameaças. O norte, o sul, todos se unindo. E a pedra no sapato, como sempre, vai ser Israel. Você está preparado para ver esse princípio de dores e saber discernir? Será que o tempo já chegou? O tempo histórico, o tempo profético já chegou?